ser isto ou aquilo. Eu não sei o que quero ser. Eu acho que devia ser isto. Não, não, não. Eu acho que tens que ser aquilo. Ó jovem! O que queres ser? Vou ser isto ou vou ser aquilo? Isto ou aquilo? Isto ou aquilo? Isto ou aquilo? Boa noite a todos que estão desse lado. O nosso convidado de hoje é natural do Olho Marinho. Tirou a licenciatura em Psicologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e atualmente trabalha na Associação Minha Casa, onde presta apoio especializado à população toxicodependente e às suas famílias. Connosco, Abraham Tel. Então, olá, Abraham. Obrigada por teres aceito o convite do nosso podcast. Quero que comeces por te apresentar, as pessoas não te conhecem. Já sabem o teu nome, porque eu já disse, mas quero que digas assim a tua idade, onde é que és e de que área é que vens aqui falar connosco um bocadinho. Olá, Catarina. A minha área é uma área conhecida de toda a gente. É conhecida, mas pouco entendida por muita gente. Mas a minha área é a Psicologia. Eu estudei na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Neste momento tenho 29 anos. Sou de Óbidos, de Olho Marinho. E trabalho na Associação Minha Casa, na comunidade de reabilitação para toxicodependentes e alcoólicos. Ok, boa. Era isso mesmo, uma pequena apresentação. Para darmos aqui seguimento ao nosso episódio, eu gostava que tu falasses um bocadinho de como é que nasceu e quando é que nasceu o teu gosto por esta área da psicologia. Uhum. O meu gosto da área da psicologia eu não sei, eu lembro-me, a minha história é um bocado peculiar, porque eu cresci dentro da comunidade onde eu hoje trabalho. Portanto, era de esperar que houvesse alguma queda para este tipo de áreas sociais, e acabou por ser a psicologia, mas eu nunca pensei nisso até ao secundário, onde nós temos a disciplina. E no secundário eu tinha essa disciplina, depois eu vim a perceber que a psicologia que nós temos no secundário não mostra nem sequer a ponta do iceberg, mas ganhei o gosto e apercebi-me que pronto, já era uma boa opção a nível profissional, porque já tinha adquirido alguma experiência por ter crescido onde cresci, e foi uma disciplina que também me apresentou uma maneira de perceber quase que o mundo mais analítico, que eu me senti logo entrosado e decidi que vou juntar o útil ao agradável, vou realmente seguir psicologia e vou aplicar tudo aquilo que eu aprender no ambiente que eu já conheço, que é a comunidade terapêutica. E foi assim. Que nasceu o gosto. E agora, puxando aqui um bocadinho o teu percurso a nível escolar, queria que te explicasses um bocadinho o teu percurso no secundário. Quando acabou o secundário, qual é que foi tipo, a tua rampa para ires para a universidade? Uhum. Mas pronto, agora o Eu fiz secundário. Exato, agora o Sim, secundário primeiro. o secundário filo na Rua Proença, no liceu. É o que nós chamamos de liceu, né? Nas Caldas é o liceu, depois há a técnica, não sei o quê. Foi no liceu, na Rua Proença, onde eu fui para ciências e ciências humanísticas, que é as novas línguas, não é? Na altura era ciências e humanidades, onde eu tive o primeiro contacto, portanto lá está, com a psicologia. Depois foi um processo natural. Fiz os exames de acesso à universidade. Na altura, eu lembro-me que falhei por umas décimas o acesso à primeira fase e inscrevi-me no ISPA, que é uma outra faculdade privada, em Lisboa. E lá fui eu para Lisboa, porque me inscrevi no ISPA. E depois, no dia, isto por acaso é curioso, no dia em que eu ia pagar as propinas, as primeiras propinas, eu tenho que pagar as propinas, a inscrição, os seguros e não sei o que mais, vou ao ISPA e está fechado. Fui na hora do almoço e estava fechada. Cheguei a casa, tinha recebido um mail como tinha entrado na segunda fase na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Portanto, poupei logo uns euritos para a minha entrada para a faculdade e a partir daí fiz 3 anos de Psicologia. Nós temos a Psicologia é 3 anos de licenciatura, mais os 2 anos de mestrado, e os 2 anos de mestrado é que nós escolhemos a nossa especialidade. Não é? E nós temos várias especialidades, a psicologia é muito mais ampla do que as pessoas possam perceber. Nós temos várias aplicações dentro da psicologia. Eu, na altura, escolhi ir para psicologia das organizações, do trabalho Sim. e
e essas coisas. Depois, entretanto, acabou por ser o maior disparate que eu fiz na minha vida, porque não me intrusei de todo, mas pronto, foi essa Mas faz parte, ainda bem, exato, conta essa parte, Claro. porque, pronto, para as pessoas perceberem que às vezes não faz mal. Exato. Às vezes acontece e nós às vezes cometemos erros, mas não faz mal. Epá. Eu por acaso tenho a sorte disso não me afetar no meu percurso profissional, não é? Porque tenho praticamente o meu percurso definido, mas percebi, eu pensava ao princípio que podia ser uma mais-valia, tendo em conta que na comunidade já temos 2 psicologias, uma da área dinâmica, que é o chamado, para as pessoas que não possam perceber tanto, é psicanálise, essas coisas todas, nós chamamos de psicologia dinâmica. E depois temos uma outra uma psicóloga da área de cognitiva ou comportamental, não é? E eu decidi, nós realmente temos um processo na comunidade, temos um processo que também existe o processo de reinserção social dos utentes, e faz todo o sentido haver uma vertente de inserção no trabalho, portanto, na vida profissional, da gestão da carreira dos nossos utentes. E eu pensei, olha, vou. E na realidade faz sentido, isto faz falta, esta perspectiva faz falta na comunidade. Mas depois, ou seja, tendo em conta os meus gostos, é que já não foi tanto em conta, mas pronto, já tenho os conhecimentos, esses já ninguém me os tira, mas preferi ter tirado outra especialidade. Mas pronto, exato, outro mestrado, mas isso não me afetou de todo a nível profissional, mas pronto, aproveitei aquilo que me deu, Que fosse, exato. mas pronto. E se quisesses, podias ter tirado outro, não. Podia. Pronto, se quisesses depois, como não gostaste, Claro. nunca vamos. Entretanto, uma pessoa também vai se instruindo de outras formas, em formações e etc. A informação nós estamos sempre a adquiri-la. Mas a nível de mestrado não foi aquilo que realmente não foi a querias. minha experiência. Não. E agora, voltando um bocadinho só à licenciatura que tu tiraste, eu queria que tu partilhasses um bocadinho como é que foi mesmo a licenciatura, as unidades curriculares, se eram mais práticas, mais teóricas, se tiveste estágio, se não tiveste. Sim. O estágio só se tem depois no mestrado. E eu falo já arrumo já esse assunto porque não foi das melhores experiências, porque lá está, porque foi uma área que eu não gostei e fui estagiar para uma empresa de engenharia, de instalação e manutenção eles faziam muita coisa. E eu fui para o departamento de recursos humanos. E foi uma experiência, não sei se isso devo dizer, mas um bocado aborrecida, mas tinha que ser feita e fila, pronto. As unidades curriculares na licenciatura, nós temos muita diversidade de unidades curriculares, desde a estatística, não é? Que é para muitos a parte mais chata, portanto, saber trabalhar com números dentro da psicologia, porque a psicologia também trabalha muito com números, porque nós temos que aplicar testes, temos que aplicar alguns instrumentos de avaliação psicológica e eles todos são sujeitos a uma análise estatística. E nós temos que aprender a fazer essas coisas todas, a ler os números, a saber também interpretar correlações e etc. E nesse aspecto nós temos é quase que uma área transversal aos 3 anos de licenciatura. Em cada semestre temos sempre uma cadeira que é dedicada à estatística. Depois temos diversas cadeiras de perspectivas de psicologia, desde desenvolvimento social, de organizações, psicanálise, psicologia dinâmica, temos também história da psicologia, temos antropologia, temos cadeiras também de etologia, que é o estudo do comportamento animal. Portanto, temos uma grande diversidade. E depois também temos um tipo de cadeiras mais da parte da biologia, não é? Okay. A parte dos processos químicos, os processos neuronais, um bocado mais virados, se calhar, para a psiquiatria, mas nós temos ali um lamiré do que é que está a acontecer dentro do nosso cérebro, portanto, a nível biológico e químico. Também temos algumas noções disso. Portanto, é muito diversificada. E depois, na parte do mestrado, é mais aplicada à área,
mas também são cadeiras que são também muito transversais. Também existe muita estatística, aprendemos aí mais a lidar com a aplicação dos testes em si, e aí sim pode existir alguma prática, algumas, portanto, experiências práticas. Ao longo da licenciatura são muito poucas. As pessoas às vezes podem pensar que, e às vezes nós na altura na faculdade até nos queixávamos disso, tínhamos muito pouca prática. Sentíamos que íamos muito despreparados depois para alguma sessão que tínhamos que fazer alguma avaliação, íamos muito despreparados. Mas a verdade é que não é uma coisa simples, não é? Que se possa fazer assim de cabeça fria. É preciso ter muita experiência, é preciso aprender muito, é preciso ganhar estaleca, não é? Por isso é que nós não temos qualquer tipo de intervenção a nível prático, seja com utentes, nós temos algumas noções de aplicação de testes, aqueles testes de QI, porque nós falamos o que se conhece mais, testes de QI. Os testes de QI não são aqueles que vêm nas revistas, não é? São testes que não são propriamente fidedignos. Aliás, não são nada fidedignos. Um teste de QI dura, à vontade, no mínimo 2 horas para aplicar. E nós temos que aprender isso. E nós temos que... isso aí temos alguma prática, mas são testes que nem sequer são sujeitos depois à cotação. Ou seja, nós aplicamos os testes, mas nós nunca vamos saber qual é que é o QI da pessoa. Porque o que interessa é eu treinar a aplicar o teste. Eu nunca vou saber o QI dessa pessoa, porque o teste não é válido, porque sou eu a aplicar, que não tenho experiência. Okay. Percebes? A experiência é muito importante no ramo da psicologia. E ninguém sai formado como bom psicólogo. É muito difícil. Pois era essa a minha pergunta, agora assim, meio que por curiosidade, como é que depois, visto que não há prática, que tu agora me estás a dizer que a prática acaba por ser uma componente super importante para um psicólogo exercer, como é que essa Sim, parte prática... Claro, nós temos um estágio curricular, não é? Okay. Neste estágio curricular são 490 horas, não é? O estágio curricular aprende-se muito. Estamos sempre com um supervisor connosco. É uma oportunidade que nós temos de tentar perceber quais é que são realmente as nossas competências como psicólogo. É a primeira fase em que nós percebemos realmente quais é que são as nossas capacidades e que vamos adquirir a verdadeira experiência. Porque o que nós fazemos no curso é aquisição de informação, mas na psicologia o que nós vamos aprendendo é que o carisma do psicólogo, não é? É muito mais importante do que o conhecimento do psicólogo. E por isso é que nós temos o estágio curricular, para a faculdade, e depois temos um estágio para a ordem. Um estágio profissional, que nós temos que fazer para sermos depois aceitos na ordem. Portanto, nós, em nível de estágio, somos avaliados 2 vezes, por alguma razão, não é? Não sabia deitar, pronto, também a perguntar, pronto, relacionado com isso. Agora, queria que me dissesses locais onde é que os psicólogos podem trabalhar. Sítios, assim. Existe um grande preconceito relativamente aos psicólogos, não é? Os psicólogos são... Uma pessoa, quando diz que vai ao psicólogo, até tem vergonha, não é? e à pala desse estigma, os psicólogos não trabalham nem em metade dos sítios que deviam trabalhar. Psicólogos são precisos em N situações, desde escolas, desde empresas. Portanto, nos recursos humanos, no departamento de recursos humanos, haver sempre um psicólogo. E um psicólogo, atenção, um psicólogo numa empresa não é para o trabalhador ir ter uma consulta no psicólogo. Não é isso. Ou seja, existem, inclusive, empresas de consultoria compostas por psicólogos que fazem avaliações, que fazem intervenções nas próprias empresas para melhorar o desempenho. Ou seja, o psicólogo não serve só para tratar. O psicólogo serve muito, e o grande potencial que nunca é aproveitado dos psicólogos é esse, é que serve para potencializar a produção, por exemplo, de uma empresa. Essa empresa está num patamar, mas quer subir de nível, não é? O psicólogo e há empresas de consultoria ou dentro do departamento de recursos humanos, se houver uma composição de psicólogos,
ajuda com que os trabalhadores sejam mais eficientes, não é? Ajuda com que a produção seja feita de maneira mais eficiente. Existe também, na minha área, que tirei no mestrado, nós aprendemos também muito acerca do direito dos trabalhadores, não é? E isso também é uma grande componente na gestão das empresas. E um psicólogo tem essa formação, um psicólogo dentro das áreas de organizações do trabalho tem essa formação e pode ter esse tipo de intervenção. Independentemente disso, pronto, depois tem psicólogo clichê, não é? Psicólogo de consultório, exato, clínica, que as pessoas podem ir. Muitas das vezes as pessoas dizem que, pronto, as pessoas mais velhas que não sabem o que é um psicólogo, fui àquele médico da fala. Não estão erradas, é verdade, não é? O psicólogo o que faz, mais do que depois fazer uma avaliação do estado emocional da pessoa, é também ouvi-la. E às vezes é só isso que importa. E às vezes muitas pessoas, para elas é suficiente só ouvir o psicólogo. E nesse aspecto existe sempre os consultórios. Cada consultório há de ter uma especialidade, seja familiar, seja do adolescente, da criança, seja em toxicodependência, seja em outros problemas de foro mais psiquiátrico. Portanto, existe uma ampla aplicação da psicologia. Depois, o que para muitos pode parecer a parte mais chata, existe também a componente dos psicólogos que se dedicam à investigação, não é? Ou seja, quando nós ouvimos, foi descoberto que, por exemplo, agora isto da pandemia, foi descoberto que existe uma correlação muito forte entre a pandemia, o estado de isolamento e o crescimento de problemas de depressão, por exemplo. Quem faz isso são psicólogos. Não é? Os psicólogos é que fazem essas avaliações todas, é que recolhem esses dados todos e depois os analisam, os tratam e depois analisam esses dados. Depois também existem as componentes de criação de instrumentos, criação dos testes, dos questionários, né, que nós respondemos. Sim. Há também uma categoria de psicólogos que se dedicam a montar esses testes, portanto, a transcrever, a adaptar e a traduzir testes estrangeiros, que é o que acontece a maior parte das vezes, é que nós traduzimos e aplicamos tudo o que vem de fora, porque nós aqui não temos dinheiro para mais, é o que é. Eu não disse tudo, existem mais aplicações de psicólogos. Coisas, exatamente. E o que importa é que as pessoas percam o preconceito e o estigma do psicólogo. O psicólogo não é para malucos. Existe também uma gama, chamamos assim, de psicólogos, que é o coaching. É? O coaching é uma pessoa, provavelmente com formação de psicologia, e é um instrumento para grande parte dos CEOs que existem no mundo, tem um coacher. Profissional de coaching. O que é que esta pessoa faz? É precisamente estar sempre a tentar otimizar, não é, o desempenho dessa pessoa. Um CEO, que é uma pessoa que tem muita responsabilidade, precisa de estar sempre no seu... É quase como um personal trainer. Só que em vez de trabalhar os músculos, tem que trabalhar a cabeça. E essas pessoas dedicam-se a optimizar o trabalho dessas pessoas importantes, né? Essas pessoas que têm cargos de responsabilidade e que precisam de estar sempre no seu priming. E o psicólogo, por exemplo, trata disso, que não é só para tratar. E nós, quando começamos a perceber que o psicólogo não trata só por pessoas com alguns problemas emocionais, o psicólogo também melhora, mesmo que nós estejamos bem, nós conseguimos ser melhores. O psicólogo ajuda a isso. Por exemplo, existem muitos usos. Desde que as pessoas deixam de ter preconceito, existem muitos usos para psicólogos. Existem muitos locais, exatamente. Pronto, e agora quase para terminar, faltam apenas aqui 2 perguntas. Como é que tu achas que deve ser o perfil do psicólogo com o outro? Pronto, isto claro que é muito geral, não é? Depende onde esteja a trabalhar, mas pronto, se calhar dá um bocadinho o teu testemunho com o público onde tu estás. Exato. O que nós aprendemos durante a faculdade é que nós temos de ter um certo distanciamento, não é? Um certo distanciamento emocional, não nos envolver com os problemas do utente, ser sempre imparciais e criarmos sempre não é uma barreira, não se pode criar uma barreira, mas criar ali uma linha, né? Uma linha que separa, já dizia o anúncio. Claro. Mas isso realmente depende muito do sítio onde se trabalha. Eu percebo que isso em ambiente de consultório que seja assim e é necessário que seja assim. Agora, na minha situação, na minha profissão, é completamente diferente. Tem que ser o oposto. O que estas pessoas precisam, e por isso é que estão em comunidade, a comunidade terapêutica, eles estão lá
24/7, portanto, todos os dias. É sistema fechado. Eles não podem sair, não podem ter contacto com o exterior e é difícil uma pessoa manter o distanciamento. E já se comprovou-se. Eu comprovei que o distanciamento não é eficaz depois no tipo de relacionamento que estas pessoas precisam, porque estas pessoas vêm completamente carenciadas emocionalmente e realmente o que eles precisam às vezes é de carinho, atenção, e o distanciamento profissional não permite. Portanto, não dá para fazer esse tipo de ligação. E nós, o que tentamos incutir muito é isso, realmente, é haver confiança. É muito à base de confiança, mas vai para lá da confiança. Às vezes, roça quase a amizade, não é? E é muito difícil depois fazer realmente essa gestão de permitir dar um bocado de nós ao utente neste contexto. E tentar sempre manter porque é fácil depois haver abuso de confiança. É normal, é natural, claro. Porque nós realmente damos-la numa primeira fase. Depois é preciso haver sempre esta gestão. Mas na nossa profissão, em comunidade terapêutica, que é um sistema, portanto, mais intenso, temos sempre que ter um bocadinho mais de conexão, de ligação com os utentes. É inevitável. Claro, é inevitável. Até para eles se sentirem mais à vontade, né? Porque claro. acaba por ser a casa deles. Exatamente. E para terminar, queria-te perguntar, pronto, que isto é nosso podcast, como tu sabes, é direcionado mais para os jovens, e queria-te perguntar se um jovem fosse ter contigo e dissesse que queria seguir esta área da psicologia, que conselho é que tu davas? O que é que tu dizias? Eu diria para desacreditar em tudo o que ouviu acerca dos psicólogos até hoje. Manter a mente muito aberta. E não querer ir para a faculdade, isto ouve-se muito na faculdade, não querer ir para a faculdade a pensar que vais resolver os problemas dele. Porque não vai. E isto ouve-se muito. Se calhar às vezes em tom de brincadeira, mas se calhar é muito a sério. Um psicólogo está sempre sujeito a todo tipo de problemas, como as outras pessoas. A vantagem é que nós damos-lhe nomes. É só essa a vantagem. Mas muito mente aberta. Eu acredito piamente que existe um Abraham antes da faculdade e um Abraham depois da faculdade. É uma experiência que nos muda completamente, nos abre horizontes e que estarmos preparados para isso. Para ter um bocadinho de paciência também, para aprender as coisas, que coisas não parecem de um dia para o outro. Olha, obrigada. Nada. Terminou. Parece, obrigado eu. Foi rápido. A todos aqueles que nos estão a ouvir, até ao próximo episódio do podcast Ser Isto ou Aquilo.